Salve, salve! Olha onde eu tô aqui hoje. Vim ter umas aulinhas com o Elias na Mega Vídeo Produções, né? Porque assim, eu em relação à tecnologia, é que nem dirigir um carro. Eu entro, dirijo bem, mas falou de mecânica eu não entendo nada. E o Elias está me dando umas aulas aqui hoje, né? Não estou querendo tomar o lugar dele não, né? O Elias está aqui, 22 anos já produzindo o programa, mas a gente fica curioso, porque a tecnologia vai evoluindo e a gente tem que evoluir junto também, saber como funciona. Ele é expert no assunto, né? Megavid Produções está aí há tantos anos para registrar e para recuperar até certos arquivos, como por exemplo aquela fita VHS do finado videocassete, né? O Elias tem todo o aparato aqui para poder recuperar essas fitas. Então daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho mais aí para você como é que funciona isso, né? Durante o programa a gente vai te passar mais detalhes. Mas esse programa, como sempre, muito especial. Mais especial ainda porque a gente está vindo aqui na Mega Vídeo Produções para entender melhor como funciona esse mecanismo de produção de vídeo, de produção do programa. E a gente está trazendo aí algumas entrevistas, entre tantas, né, que nós tivemos com profissionais VIPs, né, daqui de Cacoal, da nossa região. A gente está trazendo duas entrevistas assim que vale a pena você ficar ligadinho aí para rever. Tem o Dr. Parada. Como é que está aí o seu bumbum? Quer ter aquele bumbum bonito? Né? Por que não? Ah, mas eu não quero colocar prótese, eu não quero mexer com cirurgia plástica. Então eu achei o caminho para você. O Dr. Parada vai falar para você daqui a pouco como é que funciona isso. E também doutora Ana Margarida com um assunto assim muito importante, né? Que seria o desenvolvimento, que é o desenvolvimento da criança em relação à escrita. A escrita, o conhecimento é a base de tudo, né? Uma criança desenvolver e ser realmente um cidadão que vai trazer um retorno para a sociedade lá na frente e para si mesmo. Então, qual é o prejuízo de uma criança que não consegue escrever? Por que disso? Doutora Ana Margarida é fonoaudióloga e explica para a gente com toda a propriedade. Nós vamos falar sobre arquitetura também, e aí vai, né? Já falei demais, não? Então, vamos ao que interessa. Fica aí comigo. Assista agora ao programa Ponto E. Veja temas interessantes sobre saúde, educação e cultura com profissionais de alto gabarito. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano. Para você que chegou agora, eu estou aqui na Mega Vídeo Produções, tomando umas aulas aqui com o Elias, né? O Elias é especialista nessa parte de vídeo e durante o programa a gente vai estar falando até um pouquinho com ele aí para ver como é que funciona todo esse sistema, né? Essa evolução de vídeo aí durante tantos anos. Dá uma palhinha para você, o Elias vira e mexe, ele está participando aqui com a gente para explicar, né? Porque todo dia tem coisas novas na tecnologia, todos nós sabemos disso muito bem. E falando em tecnologia, está aí a Medical Center a todo vapor, né? Não só com produtos, tem a loja em Cacoal, também tem loja em Porto Velho, mas também aí com serviços, né? Por exemplo, você quer lá calibrar um instrumento, calibrar uma balança, né? Eles têm lá todo o equipamento, toda a tecnologia para calibrar aí uma balança. A balança é um dos instrumentos, né? Por exemplo, uma farmácia, se você vai lá
comprar uma cápsula, principalmente, né, uma farmácia de manipulação, essa cápsula tem que estar exatamente com a quantidade de medicamento para atingir o objetivo, que é fazer bem para você, né? Como dizem, um medicamento até certo ponto, ele cura, passou daquilo, ele pode até matar. Então é muito importante a gente estar de olho aí nesta questão de calibração de instrumento. Então fica aí o convite para que você dê uma passadinha lá na Medical Center para conhecer melhor, né, o objetivo dela, tá? Já falei aqui no começo que a gente tem dois convidados, né, na verdade, dois momentos muito especiais do programa que a gente gostaria de rever. Um deles é com o Dr. Parada, lá da Uroclin, que fala sobre a questão de técnica. Eu acho que especificamente agora ele está falando mais do bumbum, né? Mas tem abre um leque, durante a entrevista ele fala sobre isso, em relação ao uso do material que ele utiliza lá para melhorar a estética, aí no caso do bumbum, né? Sem invadir, não é uma técnica invasiva, né? Não precisa de uma cirurgia plástica e resolve isso com muita eficiência. Então deixo vocês aí agora com o Dr. Parada. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Eduardo Parada, né? Eu não sei que horas que o Dr. Parada dorme, porque pensa numa pessoa que trabalha demais. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Josmar, como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Parada, assim, é uma pessoa que eu conheço desde quando eu cheguei aqui, né? Um dos grandes amigos que eu tenho nesses mais de 21 anos de Cacoal. E é uma pessoa que eu acho que é sempre uma troca, né? Quando a gente vai conhecendo os amigos, a gente vai aprendendo e a gente, de alguma forma, ensina também. E você é uma pessoa que me ensinou muito nesses anos todos que eu estou aqui em Cacoal. Então, eu fico muito grato pela sua amizade e pelo seu crescimento profissional. Além de um grande urologista, quer dizer, um grande ser humano, e é uma área que vai ampliando, como tudo é mutável, né? Você também foi agregando valores aí à sua profissão, à sua especialidade, e traz para a gente aí uma novidade que é a bioplastia. Então, eu estou aqui também, como é que eu vou dizer, no seu lugar que está em casa, como telespectador, né? Mas eu estou aqui presente, querendo saber sobre a bioplastia. O que é a bioplastia? Josmar, obrigado pela introdução, pelas palavras carinhosas. E vai voltar mais vezes, porque tem muita coisa para você explicar para a gente aí. E virei com o maior prazer sempre. E eu me lembro que nós chegamos na mesma época, né? Com as mesmas dificuldades, com as mesmas curiosidades, né? Uma outra Cacoal, né? Uma outra Cacoal. Então, assim, nós dividimos muito início de percalço junto aqui na cidade, e foi muito bacana, né? O que você falou sobre a minha pessoa é completamente recíproco. Obrigado, agradeço demais. Bioplastia, né? O que é bioplastia? Bioplastia, Josmar, é uma maneira de você trabalhar volume corporal, volume facial, é uma maneira de você ajustar contornos, tanto corporais quanto faciais, e também que você possa corrigir assimetrias. Nós temos diferenças de um lado para o outro, e a bioplastia também nos auxilia a resolver esses problemas. Mas o que consiste, no caso, a bioplastia? Você injeta algum produto que é injetável e o organismo vai respondendo de forma favorável, moldando, né? Eu falei do bumbum aqui no início, mas parece que outras partes do corpo também recebem muito bem essa técnica. Sim. A bioplastia é realizada no glúteo. O glúteo talvez seja a coisa que mais chama atenção pela beleza que ele entrega para o glúteo, né? Mas é feito em todas as regiões musculares do corpo, nos genitais masculino e feminino também, e na face. A bioplastia consiste em você fazer uma introdução de um produto que ele vai junto com uma substância que vai carreá-lo para dentro dos músculos. É feita a aplicação só em planos profundos, você não faz aplicação em subcutâneo, é muscular.
e você pode utilizar várias substâncias diferentes, algumas que são permanentes por pouco tempo, né, e outras que são permanentes em definitivo. Uhum. Daí é sempre um produto só? Ou Não, existe uma combinação, às vezes cada região do corpo tem a sua indicação de um produto ou outro, quer dizer, não é uma fórmula simples, é chegar ali, injetar e pronto. Tem que ter um conhecimento geral, você como médico, especialista já na urologia, obviamente, tem que ter um conhecimento anatômico muito grande, não é? fundamental. Eu fui dentista há muitos anos e eu vejo que tem dentistas que saem da faculdade, né, que me perdoem aí alguns dentistas se a carapuça servir, mas isso é verdade mesmo, que saem de lá não sabe nem o que que é dente, né, então é fundamental, eu vejo principalmente nessa área que você está, tem que ter um conhecimento anatômico muito grande, preciso, não Preciso, é? preciso de todos as partes do corpo que você for trabalhar, você tem que ter muito conhecimento de anatomia, principalmente quando você vai dispor, substâncias em planos profundos, onde você pode causar lesões vasculares, lesões nervosas. Então, assim, além do treinamento, da habilitação de treinamento, o conhecimento de anatomia aí é fundamental, né? Uhum. Bom, como que você entrou nessa área? Agora eu fico curioso, né? Porque você estava aqui na urologia, como sempre, e aí, de repente, despertou. Diz que nada na vida da gente acontece por acaso. Deve ter acontecido algum fato, alguma coisa que levou você a descobrir mais sobre essa área. Sempre tem uma história, né, e Aham. eu vou contar para vocês essa história. Em julho, eu fui até São Paulo fazer um workshop para eu fazer treinamento para aprender engrossamento peniano, que é uma técnica nova, e eu como urologista, como trato, né, da genitália masculina, eu fui aprender. Só que eu fiquei tão espantado com o resultado, e o resultado a curto prazo, que quem estava ministrando esse workshop para mim me convidou a fazer uma pós-graduação de bioplastia. E eu achei super interessante e fui. E na pós, você começa a ver, ô Josmar, cara, assim, o resultado em glúteo é uma coisa maravilhosa, em musculatura, em face, os resultados, eles são expressivos, eles são rápidos, assim, a felicidade que ele dá para as pessoas que faz, o embelezamento que ele dá, a melhora da autoestima que essas pessoas têm, e a melhora de autoestima está relacionado à saúde. E o que me encantou nessa área é que eu tenho 34 anos de formado, aliás, fiz dia 9 agora, 34 anos de formado, eu tratei muito de doença, né? Eu tratei muito de patologias. E hoje eu quero tratar de beleza, eu quero tratar de estética e vou continuar também tratando patologias. É um desafio novo, né? A gente vai envelhecendo e se nós não procurarmos novos desafios, a gente para no tempo, a gente envelhece e deixa de poder praticar coisas novas, que é muito importante. Eu acho que a rotina não é nada saudável, né? Nem um É pouco. interessante você fazer aquilo que você gosta, mas também está buscando alternativas para dar um sentido a mais na vida. Tem tanta coisa, o pessoal fala, ah, hoje eu tenho um grande conhecimento. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta que não sabe nada, porque a gente Essa, morre aprendendo, né? essa é a maior verdade. Na hora que você É, fala assim, poxa, agora eu estou num nível aham, a mais. verdade. Aí você descobre que você está no C-. Verdade, é por aí mesmo. Bom, que nem para para a pessoa fazer uma bioplastia, eu não sei, porque a gente sempre acaba ligando, porque é uma parte estética, né? É A gente completamente envolve estética. cirurgia plástica, a gente envolve, enfim, talvez outros procedimentos, e eu acho que tem que ter uma visão multidisciplinar quando vai fazer um trabalho como esse, porque às Com vezes certeza. você vai fazer um procedimento como esse, mas exige também ação de outros profissionais, talvez, de outros procedimentos, para que eles se complementem. Não é por Sim. aí? Eu vou até eu Ah, deixei de te dar uma resposta que você me falou sobre os produtos, né? uhum, Quando você vai injetar um produto para ele gerar um resultado, você tem que analisar em qual local que você vai ter uma boa resposta desse produto e qual a durabilidade dele, né?
E outra, se esse produto vai gerar bioestímulo ou não. O que é bioestímulo? É esse produto induzir o seu corpo a fabricar o colágeno que vai dar a sustentação do resultado que você quer. O ácido hialurônico, que talvez seja o preenchedor mais conhecido, ele não tem essa ação de bioestímulo, ele só preenche e ele tem uma durabilidade mais curta. E a hidróxido de apatita e o ácido polilático, eles têm um efeito mais duradouro, mas eles também são absorvidos pelo organismo e desaparecem. E o PMA, que eu acho fantástico os resultados, ele é um preenchedor definitivo, ele não é absorvido e ele é Ele é líquido, um gel? Ele é microparticulado, eles são pequenas partículas dentro de um diâmetro definitivo, onde o organismo não consegue fagocitar ou não consegue destruí-lo, e ele faz uma carapaça, e essa carapaça começa a causar estímulos inflamatórios no organismo que vão produzir a produção de colágeno e criar uma neovascularização. Novos vasos sanguíneos vão até onde esse colágeno é feito e dá a estrutura definitiva que você quer. Só para você ter uma noção, assim, Josmar, um glúteo, por exemplo, você vai colocar todo o produto, ele já vai dar aquele embelezamento imediato, mas assim, aquele líquido que levou as micropartículas é absorvido e o resultado final é 20% de PMA e 80% de colágeno. Então, assim, é seu, é tecido seu. Isso veio, podemos dizer assim, sei lá, a gente até é uma coisa um pouco delicada porque cada profissional tem a sua visão. Mas, por exemplo, existe a prótese de silicone de glúteo, Existe. não é? Então, cada coisa tem a sua indicação. Talvez a bioplastia veio para deixar um pouco de lado este procedimento da prótese de glúteo, ou não? Sim, com certeza. Ou não, pode ser, ou não, às vezes é necessário mesmo colocar prótese de glúteo. Depende do comprometimento. Como que funciona isso? O que acontece, Josmar? A medicina, ela vem tendo uma tendência cada vez de ser menos invasiva, né? Se você vai na urologia hoje, a gente praticamente não faz nenhuma cirurgia cortada. A gente só faz cirurgia endoscópica ou cirurgia videolaparoscópica ou robótica. A gente praticamente não incisa mais, não corta os pacientes. A prótese de glúteo, ela é uma... Quando eu falo agressão cirúrgica, entendo que ninguém está agredindo ninguém. Mas você tem que ir lá, você tem que fazer um corte, preparar o local que você vai colocar a prótese. Pode ter situações de resistência, pode ter reações que a prótese não fica muito bem localizada e ela aparece algumas deformidades. E a bioplastia te dá a oportunidade de fazer isso via ambulatorial. Todos esses procedimentos que eu te falei, Josmar, inclusive quem faz bioplastia está fazendo mini lipo também, nós estamos fazendo mini lipo aqui, mas assim, mini lipos são para pequenas regiões, a gente não faz aquelas lipoesculturas que é de corpo inteiro, e é tudo ambulatorial, o paciente faz e vai embora para casa, é com sedação leve e anestesia local. Excelente, um método maravilhoso. Tá, só para a gente ir terminando aqui, porque o objetivo nosso aqui no programa é despertar a curiosidade de quem está em casa e mostrar que existem técnicas e técnicas, né? E todo mundo, acredito eu, a pessoa consciente sempre busca aquela que causa menor dano para a sua saúde. E eu vejo a bioplastia, ela não é uma coisa assim tão invasiva, não é? Não é. Então eu vejo que seria uma ótima saída aí para quem quer dar uma melhorada no seu bumbum e outras regiões também do corpo, como o doutor Parada já disse. Claro que nada na vida da gente é permanente, é eterno, tá? Nem nós somos eternos, né? Nem nós. Mas analisando os procedimentos que nós temos hoje, estéticos aí, dentro da cirurgia plástica, enfim, é botox, é ácido hialurônico. No caso da bioplastia, o tempo de validade dela é prolongado, é longo,
Ou como o Botox. Botox faz hoje, mas daqui 3, 4, 5 meses, não sei, tem que ir lá retocar, porque o organismo vai reabsorvendo. É um corpo estranho que está ali, não é? Como que é esse comparativo? Como é que a gente pode estar fazendo esse comparativo aí? Então, Josmar, vai depender do produto que você vai usar. Ah, Até do produto. comentei um pouquinho. O único Uhum. que é permanente, que é definitivo e que vai ficar fazendo ação de bioestímulo para o resto do tempo que ele estiver no organismo é o PMMA. Ah, tá. Os demais, eles são absorvidos, Uhum. alguns em 1 ano, alguns 2 anos, chegam alguns até a 3 anos e meio, mas todos eles são absorvidos e aí eles param de fazer a atividade ou o estímulo que eles teriam que fazer. Então, chegando na hora certa, dá para complementar isso, fazer uma outra bioestimulação, não sei se é esse termo correto. É correto, é isso É mesmo. isso? O problema é que, assim, quando você começa a ser muito repetitivo, Uhum. você tem uma questão que você avalia de custos, né? Entendi. Quanto vai custar em 20 anos para eu ficar bonito sempre, né? Uhum. E até eu quero pegar um gancho da sua introdução, ô Josmar, funciona muito bem para quem cuida de si. Então, assim, fazer atividade física, fazer É trabalho uma muscular é somatória, né? fundamental, meu, sem sombra de É dúvida. isso É aí. uma somatória, A gente né? faz, por exemplo, cirurgia plástica e acha que vai chegar em casa, ficar sentado ali e vai ficar bonito pro resto da vida. Não, você tem que estar fazendo, né? Dando a Sim, sua colaboração também, senão e, complica. e para quem Alimentação, né? e para quem Tudo. está fazendo musculação hoje em dia, Uhum. eu atento aqui muito para as pessoas que já são velhinhas, que nem o Jusmar, assim, porque você tem Nem o que cabelo tem mais, né? eu Hã. tenho branco, ele não tem, nós estamos numa Eu briga aqui, eu né. eu não tenho cabelo branco. Eu Posso não falar. sou careca. Hã. Essas pessoas que já têm uma certa idade a mais, Hum. a atividade de você tentar fazer, eu não digo ganho de massa muscular, mas eu digo de enrijecimento de massa muscular, você tem que estar com a sua parte hormonal muito em dia. Então é importante quem está com mais idade, que está começando a querer vir para uma academia para melhorar o seu físico, para melhorar o seu tônus de musculatura, ele tem que estar com a taxa de hormônio adequada para ele ganhar isso. Eu não estou falando aqui de uso de anabolizante, eu não quero que vocês levem para esse lado, porque não é isso. Não tem nada a ver. Mas tem que ter o teor basal de Uhum. hormônio em dia. Bacana. Uma Doutor dica a Luiz mais. Eduardo Parada, que foi? Uma dica a mais. Uma dica a mais, mas é isso aí, eu acho que dicas são muito bem-vindas, né, e o importante, como eu disse no começo, é despertar curiosidade em cada um de nós para buscar mais conhecimento. Até o doutor Parada, se você quiser continuar, se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, hoje todos nós estamos aí nas redes sociais, né, você tem um canal, acho que é doutor Parada? Doutor, escreve? É o seguinte, no Não, Instagram é @doutor, tem que escrever doutor Luiz Parada. Luiz Parada. A gente tem Uhum. um Luiz com canal Z, com Luiz com S. com S. Doutor Luiz Parada com Tá. S. Uhum. O canal nosso do YouTube é dr.luiz Parada, né? Luiz com Uhum. S e acento. E a Uroclean também tem o @Uroclean Cacoal, que é o meu Instagram. Todos eles têm o mesmo nome no Facebook. Então nós estamos em Bacana. todas as redes. É isso aí. Vamos seguir então o doutor Luiz Eduardo Parada aí, né? Já fiquei curioso para saber mais sobre a bioplastia, né? De maneira geral, porque a gente vai. O que me sustenta aqui nesse meu trabalho é o poder de estar aprendendo no dia a dia, né? Eu aprendo muito com os profissionais que a gente traz aqui. Né, e eu quero passar isso para vocês também. Então, da mesma forma que eu vou procurar mais sobre bioplastia, eu tenho certeza que você já vai consultar aí o santo Google, né, e vai saber muito mais sobre bioplastia, né. Ou E a consulta da rede Uroclean está ali, é só social. dar um pulinho lá na Uroclean, o doutor Parado está lá à tua disposição. Parado, obrigado, viu, por você ter vindo aí, tá bom? Legal, né? Entrevista show de bola. A gente fez com o doutor Parada lá na Academia Petúnia. Agradecer muito aí a Eliane Galmassi, que é a proprietária lá, que sempre está contribuindo de alguma forma aí com o programa Ponto E. O pessoal aqui na Mega Vídeo, todo mundo saboreando aí aquele açaí delicioso lá da Amazon Foods.
Você sabe que a Amazon Foods é muito conceituada, né? Aqui na nossa região, fica ali na Rio de Janeiro, num ponto bem estratégico ali, não tem como você errar, que é na Avenida Rio de Janeiro 2665, né? Então tem lá as opções de açaí para você experimentar, montando ali, colocando, por exemplo, frutas, cereais, cremes, né? Tem vários sabores, né? Várias alternativas para você montar o seu açaí. O açaí realmente é muito diferenciado, viu? Não tem como passar sabor para você na TV, né? Mas se eu fosse você, daria um pulinho lá, tá? Tem também lá diversos sabores de polpas de frutas. Quer fazer aquele suco delicioso? Dê uma passada por lá. Funciona das 14 às 22 horas. E também tem aqui o WhatsApp deles, que você pode pedir aí no conforto da sua casa, que é o 3441-1078. Pegou a caneta aí? 3441-1078. Nós vamos para um bloco comercial rapidão, daqui a pouquinho eu estou de volta. Academia Equilíbrio do Corpo. São mais de 20 anos de tradição. Agora com uma estrutura renovada. Espaço amplo com ar-condicionado para treinar no conforto. E uma equipe de profissionais credenciada pelo CREF para cuidar do seu treino com segurança. Tudo isso com um custo-benefício que só aqui tem. Faça uma aula experimental e viva a experiência de treinar com qualidade. Caro amigo cliente, vamos economizar. O preço é barato, você pode confiar. Mercado Martins, o amarelinho da esquina. Todo dia de oferta. Vem pra cá, amigo cliente. Mercado Martins, o melhor atendimento sempre. Vem pra cá, aqui ofertas predomina no Mercado Martins. O amarelinho da esquina. Qual o melhor plano de saúde? O de menor preço? Ou o de melhor escolha? Só com a Unimed você pode ter as duas opções. Planos que cabem no seu bolso. E o melhor, opções para escolher seu médico, seu hospital ou clínica de preferência. Escolha o melhor da vida. Escolha viver com saúde e segurança. Escolha Unimed, Centro Rondônia. Se eu perguntar para você o que é isso aqui, você sabe me responder? Sabe? É claro que sabe, né? Tem gente que não vai saber não, eu acho. Né? Porque essa aqui é a fita VHS do finado videocassete. Não é, Elias? Isso aí. Então, é do finado videocassete. Eu mesmo não tenho mais esse videocassete em casa. Tá? Eu acredito que você também não tenha. Então, eu tô aqui com o Elias. O Elias, como eu já disse, é um especialista nessa parte de vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou entregar para o Elias e o Elias vai entregar esse material digitalizado, mas ele vai explicar o que é essa conversão e tal. Elias, eu não tenho mais como assistir esta fita na minha casa, não tem mais videocassete e a maioria do pessoal não tem. O que a gente tem que fazer? Tá aqui a fita, ó. Eu quero ver o que você vai me entregar depois. Essa fita aqui, não só essa, mas essa fita, a mini DV, a 8mm, né, Super VHS, então esse material antigo a gente digitaliza, né? Digitaliza ele e entrega ou no pendrive, né? Entrega tipo assim, ou no pendrive, HD externo, ou até mesmo a gente envia no e-mail, né? Pelo WhatsApp. E a pessoa aí vai fazer o que bem quiser, jogar para a nuvem, postar no YouTube, mandar para a família, porque afinal são recordações aí que merecem, né, celebradas, né? São momentos inesquecíveis, né? Sim. Viu, Elias? Por exemplo, se eu tenho lá uma fita do meu casamento, né? Já recuperei a minha já. Fita do meu casamento, eu não posso assistir mais. E aí você fala, deixa para frente aí, o dia que der certo eu faço isso. Qual é o risco de eu fazer isso? Porque... dependendo, eu posso perder esse material, não posso? Então, pelo fato, só pelo tempo que já foi, que já saiu de linha, já está correndo risco.
Isso é um risco que está correndo, porque ainda mais aqui em Rondônia, que é um lugar quente, né? Acaba soltando os pigmentos da fita, né, e dando aqueles dropout, né, que são os famosos chuviscos que dá na televisão, e ali vai acabando, e aí chega uma hora que você coloca sujo o cabeçote, não tem nem como recuperar mais. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Quanto mais demora, mais... Às vezes você não perdeu o material, mas a imagem vai ficando mais ruim. Vai perdendo, até chegar ao fato de não conseguir recuperar. Para despertar o pessoal que está em casa, qual que é a vantagem de digitalizar? A vantagem de digitalizar é, tipo, hoje a tecnologia que a gente tem vai digitalizar, se a fita estiver em perfeito estado, vai ficar em perfeitas condições, né, visível, e a pessoa vai poder aí arquivar, jogar para a nuvem, igual eu falei, mandar WhatsApp, jogar no YouTube. Então vai eternizar os momentos aí que você com certeza não vai reviver mais, né? Então você vai ter aquela lembrança, né? Bom, é isso aí, gente. Então eu só dei esse alerta aí para você, né, que está em casa. Às vezes você tem lá uma gaveta cheia dessas fitas VHS e não sabe o que fazer com elas, né? Não tem como assistir mais, não tem videocassete. Mas tem como você recuperar, deixar ela num formato que você tenha condições de assistir quando você quiser e até de compartilhar com quem você quer. Por exemplo, um casamento seu, tinha lá um convidado, outro convidado, sua avó era viva ainda, né? O pessoal quer rever a sua avó, enfim, cada um analisa como quiser analisar. O importante é ter de volta esse material, tá? Então ligue para o Elias, que é o 9, deixa ele falar. É o 69 999868888. Maravilha, então dê uma ligadinha para o Elias aí, eu tenho certeza que você vai ter assim, momentos muito agradáveis, muito bacanas com esse resgate aí do seu passado, né, digitalizando esse material, tá? E agora a gente dá um pulinho lá em Ji-Paraná, né, na Estúdio A3 Arquitetura, é um escritório de arquitetura fantástico, espetacular. Elas têm várias especialidades, né? Uma das arquitetas lá, que é a Ariadne Fernandes, tem participado, também a Patrícia Provin tem participado também, respondendo aí algumas perguntas, algumas dúvidas, né, que a população tem, são dúvidas comuns na área da arquitetura. E a gente segue aqui, na medida do possível, né, fazendo com que, né, a Ariadne e a Patrícia possam responder a essas perguntas. Bom, vamos lá. Ariadne, a bola é sua. Vai a primeira pergunta. O que um arquiteto faz durante uma visita na obra? Bom, quando a gente vai fazer a visita em obra, a gente nada mais é do que ver se está sendo realmente executado aquilo que a gente planejou, né? Questão de medidas, alturas. Então a gente vai lá para verificar se está sendo executado, as etapas da obra, se estão sendo passadas de uma a uma, conforme as necessidades. Então a gente vai fazer essa análise, né? Esse acompanhamento é para ver o andamento dessa obra, principalmente para a gente ir organizando as próximas etapas. Então a gente faz esse acompanhamento para as futuras compras, né? Para essa organização, para que essa obra não pare. Essa obra ela precisa andar e para isso a gente tem que estar sempre acompanhando esse desenvolvimento. Tem mais uma aqui, Ariadne. O que significa o termo briefing? Bom, o termo briefing nada mais é do que um levantamento de dados que a gente vai ter, né, em conversa com o cliente. Nada mais é que uma entrevista, na realidade. Você vai sentar com ele e puxar todas as informações necessárias para que a gente organize esse projeto conforme os anseios deles e, principalmente, com as coisas que o cliente gosta. Né, questão de cores, acabamentos, materiais. Então é uma entrevista que geralmente a gente faz e aí deve durar em torno de 1h e 40, depende muito de cliente para cliente, mas nada mais é que uma entrevista. Obrigado aí a equipe da Estúdio A3 Arquitetura, que fica em Ji-Paraná e atende todo o estado de Rondônia. É só você entrar em contato lá para, né, saber um pouquinho mais sobre essa área que é fascinante. E eu vou dar um break agora, um bloco comercial. Daqui a pouquinho eu volto com um assunto muito interessante, a questão da escrita, o desenvolvimento da criança, né? A gente tem que dar muita atenção, que são cidadãos aí do nosso futuro.
gente fez o Brisa da Mata para atender a necessidade de algumas famílias. Então, a família que precisa de segurança, que precisa de um quintal dentro de casa, que precisa de uma área de lazer, você pode deixar a sua criança dentro do condomínio. Nós temos quadra, playground, piscina, sala de ginástica. Então nós temos toda uma infraestrutura dentro do condomínio que atende essas famílias. Qual o melhor plano de saúde? O de menor preço ou o de melhor escolha? Só com a Unimed você pode ter as duas opções. Planos que cabem no seu bolso e o melhor, opções para escolher seu médico, seu hospital ou clínica de preferência. Escolha o melhor da vida. Escolha viver com saúde e segurança. Escolha Unimed, Centro Rondônia. Quais as vantagens de utilizar bigotas protendidas em uma obra? As bigotas protendidas proporcionam mais rapidez e economia para a sua obra. Rapidez porque diminui a necessidade de escoramento. E economia porque você utiliza menos madeira na sua obra. Sabe que eu já aprendi um pouquinho aqui com o Elias, né? Aqui na Mega Vídeo é show de bola, né? Inclusive, se você tem uma empresa e está querendo vender mais, a qualidade do vídeo, a criatividade para montar um vídeo é fundamental. Aquele VT de 30 segundos que é de praxe você rodar num programa, na programação de uma TV, né? O Elias faz assim com toda maestria. Então você tem que dar um pulinho aqui, bater um papo com ele, que eu tenho certeza que ele vai criar um VT muito legal para você. Tanto você vai rodar aí num programa de TV, que às vezes você participa em alguma emissora, né, em bloco comercial, como também você vai poder rodar aí também nas redes sociais, tá? Então fica aí essa dica para você. Quando a gente vai comprar um presente para alguém, a gente fica sempre na dúvida, não é mesmo? Principalmente eu acho que o homem é mais difícil para a gente encontrar um presente, né? Não sei, depende. Cada um de nós somos diferentes, né? Então, cada um tem um gosto. Mas eu vejo que tem um presente aqui, por exemplo, da Raco, que abraça todo tipo de gosto. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, qualquer pessoa gosta de um presente da Raco. E tem lá uma linha enorme de perfumes, de cosméticos, né, à disposição para você presentear quem você gosta, né? Seja no aniversário, seja em alguma data especial, né, durante o ano. Então dê uma passadinha lá na Raco, que a Raco é um nome conhecidíssimo não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né, pela alta qualidade dos seus produtos. E agora sim, a doutora Ana Margarida, né, que ela dá audiodonto, ela é fonoaudióloga. Fizemos essa entrevista com ela lá na Casa de Decoração, né, há um tempinho, e ela trouxe assim um assunto realmente que nós devemos dar uma atenção muito grande, que é o desenvolvimento da escrita de uma criança, principalmente nesta era digital que nós estamos vivendo, né? Como é que vai ser, como é que vão ser as consequências desse aprendizado envolvendo toda essa tecnologia que veio com força? Mas ninguém melhor do que a doutora Ana Margarida para explicar, para falar para a gente em relação a esta questão aí de escrita. Você está cuidando bem da sua criança? Já está escrevendo? Então vamos lá, doutora Ana Margarida, a bola é sua. Recebo aqui a doutora Ana Margarida Pérez Silva. Olha, a doutora Ana Margarida foi uma das... ela talvez até fique brava de falar comigo. O programa tem quase 22 anos, mas foi uma das primeiras pessoas que participaram do programa Ponto E. Gente, faz tempo, né? E ela sempre com essa carinha de menina, né? Eu preciso saber, descobrir o segredo dela para passar para mim, né? Para gente que está em casa. Terapia? Então, terapia fonoaudiológica boa, hein? Sim. Então, quer dizer que também promove o rejuvenescimento? Isso, deixa os músculos bem mais firmes. Olha, então, mas vamos falar sobre uma parte que uma vez, se eu não me engano, você já falou
veio aqui no programa para falar sobre isso. Todos nós temos um cuidado enorme com os filhos, né? Sim. A gente trabalha com eles desde pequenos ali para que eles possam ter um futuro garantido e tal. E a escrita, aprender a ler, a escrever, podemos dizer que é a base, né? Como é que eu vou dizer? Da aprendizagem, né? Para que a pessoa... Se a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, como que ela vai pesquisar? Como é que ela vai desenvolver? Como é que ela vai buscar cultura? Aí que eu quero chegar, né? Sim. E tem muitas crianças que têm esse problema, essa dificuldade para desenvolver essa aprendizagem de escrita. Primeiro, é um prazer estar novamente aqui no seu programa. Seja muito bem-vinda. É um e prazer desculpe, falar viu? Eu falei que eu estou aqui há vocês. 22 anos, tá? Mas eu já estou há 33, né? Ó, já Um que você não se importa, mais, tudo não, certo. Eu já vou fazer 40 de eu tenho formado até ano que vem, orgulho, sabia? né? 40 anos já. Só estou contando para você, ninguém em casa escutou. Ninguém sabe. Tá, mas fala para mim, tem bastante criança, muitas crianças que têm esse problema? Sim, nós temos uma clientela aqui agora bem grande em termos de aprendizagem da escrita. Porque tem a parte da fala, tá? Que ela, quando você fala errado, você vai escreve também errado, conforme você fala, tá? Mas tem um outro aspecto da escrita, é que a criança começa a escrever e as pessoas não entendem o que ela está escrevendo. Os pais falam, tá um garrancho, gente não entende, qual é essa... Então, tem os pré-requisitos para a escrita para a criança desenvolver antes de começar a escrever. E, geralmente, está passando isso, né? Está pulando etapas para a escrita. Por isso, quando a criança está lá pelo 3º, 4º ano, a gente não entende o que ela escreve. Ou está faltando partes da letra, ou ela não escreve a letra, entendeu? E quando não se descobre, sem querer te cortar, lá no início e tal, porque assim, é o tijolinho a tijolinho a formação de uma criança, né? Quando não se descobre que vai desenvolver um problema desse, lá na frente, tem como correr atrás do prejuízo? Sim, aí entra o trabalho da fonoaudióloga, né? Mas geralmente, a gente fala assim, na pré-escola, é necessário que seja trabalhado. A escrita não é só pegar o lápis e escrever. Ela tem todo um desenvolvimento, principalmente no aspecto global da criança, trabalhar a sua orientação global, orientação espacial, para poder chegar no papel. O que acontece atualmente é que, na ansiedade de que a criança leia e escreva, com 2 anos, 3 anos, os pais já dão lápis para a criança. E a criança ainda não desenvolveu o aspecto global, de equilíbrio, de formação, para ela poder chegar no movimento pinça, que a gente chama. Tá? Então, para ela poder escrever bonitinho e tudo, ela tem que ter esse outro controle anterior, que é esse desenvolvimento que é necessário para a criança chegar no papel. Por isso que a gente sempre orienta. Criança 3, 4 anos, é legal trabalhar com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, antes de iniciar realmente lápis, né? Para ela poder começar a fazer cópia, ela começar a fazer o contorno das letras e tudo. Isso vai todo um desenvolvimento que envolve professor de recreação, que é o início, que a criança com 3, 4 anos, ela não faz educação física, ela faz recreação. Então, isso aí já é trabalhado, todo o desenvolvimento global dela, para ela poder sentar numa cadeira e começar a escrever, lá pelos 6 anos de idade. Como que o pessoal, como é que está influenciando diretamente, né? Eu deixei você falar bastante, porque eu estou assim, está na ponta da língua aqui, uma coisa que interferiu na vida de todos nós, principalmente no desenvolvimento das crianças, que é a tecnologia. A tecnologia, né? Onde que influencia, até que ponto é bom se utilizar? Eu vejo que tem escolas que, como é que eu vou dizer, adotam, né?
esta parte tecnológica e tal, tablets e etc. Até que ponto isso é benéfico e maléfico? Olha, a gente é uma coisa que veio somar, só que a gente tem que saber usar, né? Ele não é maléfico, ele é uma coisa boa, que é a interação, a criança gosta, tudo. Mas você tem que ter um tempo para ela também trabalhar o corporal dela, trabalhar a orientação global, o desenvolvimento todo dela. Então, é o que eu falo, na hora da recreação, né, a criança vai ter contato com várias outras coisas que vai desenvolver isso, para ela chegar no papel. Hoje em dia, nós temos muitos métodos, e os métodos vão para apostila e tudo, e quase você não precisa escrever. Então, é necessário que essa pré-alfabetização da criança seja bem feita, com esse trabalho mesmo de desenvolvimento corporal dela, para ela poder ter uma boa escrita. Senão ela vai ter muita dificuldade, porque a apostila já não solicita muito que você escreva, né? Então, às vezes, é só marcar um X, você não vai trabalhar muito, pinça. Então, para se ter uma boa escrita, é necessário que seja treinado a criança a escrever corretamente. E não é só a escrita, porque às vezes a criança ela copia legal, né? Mas na hora que você fizer um ditado para ela, tipo dado, né? Aí ela escreve tato. Então, são coisas que tem que ser trabalhável, que é o auditivo visual dela. A gente fala óculo-motor, porque você olha e você escreve, você tem que ter essa coordenação. Então, essa coordenação motora global que tem que ser trabalhada para chegar na coordenação motora fina, que é a ponta de lápis escrevendo todas aquelas palavrinhas. E quando ela faz essa troca, tá, do grafema, a gente chama grafema, né? Que ela ouve dado, mas escreve tato, ela tem que ser avaliada por um profissional para poder chegar qual é a causa dessa criança que está fazendo essas trocas, né? Além da dificuldade de escrever. Às vezes ela está ali e você não entende o que ela está escrevendo. Aí ela tem dificuldade motora de organizar tanto pensamento na escrita, organizar a letrinha que ela aprendeu, ela fazia aquela cópia. Tem? Então, esses aspectos tem que ter um profissional para avaliar. E é isso, e vocês profissionais, né, você que está nessa área, tem que ir acompanhando. Eu falei da tecnologia hoje, que mexeu na vida de todos nós, isso é inevitável, Sim, né? é ótimo. Tem aí até a inteligência artificial que me assusta um pouco, né? Porque antes a gente levava um trabalho para casa, ou a gente fazia à mão, ou fazia à mão. Quem veio a era da datilografia, mas também você estava ali fazendo, era uma coisa que precisava de ação. Agora, você pede um trabalho para uma criança, se ela vai para casa, tem que ter muita disciplina em casa, senão a criança joga ali só duas palavras ali na inteligência artificial, no site Nem GPT, precisa digitar, né? ela só fala. Pronto, já entrega o texto Já tá prontinho para pronto. você. Então, eu acho assim meio perigoso isso daí, né? Não sei como é que vão ser essas consequências daqui a um tempo. Tudo isso é importante os pais estarem observando. Quando o pai acompanha a criança, vê o desenvolvimento dela, como é que ela está escrevendo, como é que ela está falando, e ela acompanha, os pais acompanham os conteúdos que estão vindo da escola e a criança está tendo um bom desenvolvimento, é mais fácil, porque a tecnologia só vai ajudar, né? Agora, não pode deixar a criança 4, 5, 6 anos por conta, porque aí ela pode achar vários caminhos. Toma conta, né? Toma conta. Tá certo, E eles aprendem rápido. Mas assim, vamos, só para a gente finalizando aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, que nem quais os sinais que um pai e uma mãe pode ter
né, ver, sentir numa criança que talvez isso possa estar interferindo no futuro? Quais são os primeiros sinais? Ou não dá para perceber? Dá. Na hora que ela começa as primeiras vogais, a escrever, e ela treina, ela vai, faz e não consegue, né? Então é quando começa a escrever mesmo. De pequenininho não tem como saber se vai ter alguma dificuldade no futuro. Assim, pequenininho a gente tem que trabalhar, o que eu falei, o global dela, o desenvolvimento, coordenação, motora global, tudo. É legal ele ter uma natação, é legal ele ter alguma coisa que trabalhe esse desenvolvimento motor dele, que é importante, né? Aí depois, lá por 4, 5 anos, que ele começa na escola mesmo a escrever, aí foi 1 mês, 2 meses, a professora colocou lá e não evoluiu, aí começa a observar. Se ele tem troca na fala, já tem que estar com um profissional. E aí já vai sendo acompanhado, né? Se ele só está à escrita com dificuldade, o professor, não, ele está com uma dificuldade maior do que deveria, porque o professor vai observar isso, né? Não, ele não está conseguindo, ele não consegue terminar a letra ou escrever, ele vê no quadro, porque tem muitas coisas que podem causar essa dificuldade, até o visual, porque às vezes a criança não está enxergando um quadro, né? Porque é pequenininho e não sabe se tem perda visual ou não. Aí olha no quadro e não consegue passar para o caderno. Então, tem que já ver se tem que ficar ligado, né? Tá ligado. O professor, ele não está conseguindo escrever do quadro, ou ele não está conseguindo pegar da apostila e passar para o caderno, ou então vai desenhar, ele desenha muito forte, às vezes até vaza a folha, rasga, porque ele escreve com muita força. Então, tem que observar como essa criança está pegando no lápis, como é que ela está, se ela está fazendo delicadamente ou se ela está com muita força, aí tem que trabalhar isso aí com ela. O professor vai trabalhando, observando isso, vai trabalhando também. Então, aí se não conseguir, aí ele chama o profissional, um fonoaudiólogo, então, para avaliar. Isso que eu ia falar, que nem por isso que existe, no caso, fonoaudióloga, né? São certas coisas que a gente não consegue ver. Toda essa linguagem escrita. Não consegue enxergar, então fazer uma avaliação dessa é interessante. Fazer uma avaliação. Né? Talvez poder, ali até uma deficiência auditiva imperceptível, né? Que às vezes passa por um fonoaudiólogo, pronto. Já ajustando aquilo ali, já também ajuda o desenvolvimento da criança. Porque às vezes a criança tem muitas infecções repetitivas, e isso aí dá pequenos déficits auditivos, que às vezes não é notado, mas ele está ouvindo bem. Aí quando você faz um exame nele, aí vê que tem algumas coisas que não está adequado. Então aí você já entra com uma prevenção, com uma orientação, com um trabalho. Mas tá bom. Doutora Ana Margarida Pérez Silva, falei certinho? Sim. Da Audiodonto, esqueci de falar. Audiodonto. Tá? Audiodonto, Clínica Audiodonto. Nós estamos com novas instalações também, né? Exatamente, é isso aí. Eu queria saber hoje, como nós estamos na era digital, já que eu entrei na era digital, né? Eu arrumei um grande amigo que se chama Santo Google. Você conhece ele? Facilitou muito para mim, às vezes para indicar para a pessoa procurar em casa. É amigo de todo mundo hoje em dia, né? Porque você digita colocar lá... Clínica Audiodonto, você vai Audiodonto, pronto. Você vai encontrar as redes sociais da doutora Ana Margarida, da Audiodonto, saber o telefone, onde fica. Mas se você quiser reforçar, fique à vontade. Eu sei que é na Avenida Porto Velho. 3314, 3441-2090, que é o WhatsApp também. 3441-2090. 2090. Tá bom. No Jardim Clodoaldo. Maravilha, tá? Obrigado, viu, mais uma vez, obrigado mesmo. Depois eu vou fazer a conta. Quantas vezes você já participou do programa Ponto E, contribuindo com esse grande conhecimento seu, né? Vou ver se eu consigo contar, né? Então, mas nossa, eu tenho que agradecer muito vocês, profissionais, vocês é que abrilhantam o programa, viu? Eu agradeço estar mais uma vez aqui. É muito bom a gente entrar em contato e chegar a trazer um pouco de conhecimento, né? Que às vezes a pessoa está em dúvida, a gente fala aqui e ele já... É isso, a intenção é essa mesmo, é despertar né, a curiosidade. Pequenas orientações já... Sim, desperta o interesse, você que está em casa, pronto, é só entrar em contato, você vai esclarecer todas as suas dúvidas, né?
Às vezes tá um probleminha no começo que você nem tá percebendo, pronto, assiste um programa como esse aqui, vai ser de grande valia aí pro resto da sua vida, né? E a gente finaliza aqui mais um programa, né? Um programa diferente hoje, direto aqui da Mega Vídeo Produções, especialistas na parte de vídeo. Você está querendo crescer nas redes sociais e também na programação das TVs que você participa aí para destacar a sua imagem, a sua empresa. Então, não deixe de entrar em contato aí com Elias, com a Megavid, que é o 9999-868888, tá? Ele vai te atender com toda certeza, com muita gentileza, com muita atenção, com todo o profissionalismo que você merece, né? E a gente finaliza aqui também saboreando essas delícias lá da Amazon Foods, né? Esse açaí muito saboroso, né? Agradecer aí a equipe lá da Amazon Foods que encaminha para a gente aí esse açaí delicioso, que a gente pode até provar lá se quiser, ou mesmo pedir em casa, né? Tem toda aquela associação que a gente faz, um açaí com frutas e etc. E vai do gosto de cada um. E tem também as polpas de frutas à disposição lá na Amazon Foods. Fica ali na Avenida Rio de Janeiro, um ponto bem estratégico. Você pode tanto ir lá das 14 às 22 horas, como também você pode pedir aí no conforto do seu lar, tá? E eu vou ficando por aqui, não vejo a hora de te ver de novo. Uma semana muito abençoada para você e até lá. Beijo grande. Tchau, tchau. Você assistiu o programa Ponto E. Oferecimento: Mercado Martins, Cicobi Fronteiras, Brisa da Mata Condomínio Residencial, Mazute Veículos e Unimed. Cuidar de você, este é o plano.